Boa tarde. Continuamos então com esta série de vídeos sobre a teologia da libertação. Esta aqui seria a terceira lição. Nas duas anteriores, os senhores lembram, tratamos das raízes históricas da teologia da libertação, do ponto de vista teológico, catolicismo liberal, modernismo, nouvelle teologia, teologia da libertação, do ponto de vista sociopolítico, catolicismo social, catolicismo democrático, socialismo cristão, teologia da libertação. Nós agora vamos entrar na análise exatamente do que é a teologia da libertação, quer dizer, os fundamentos da teologia da libertação. Eu tenho que começar dizendo que teologia da libertação não é teologia coisíssima nenhuma. O que é a teologia? Teologos, o estudo de Deus. A teologia se define como scientia Dei et rebus divinibus. É a ciência de Deus e das coisas divinas. A teologia estuda Deus e as coisas em relação a Deus. E tem como fonte o que se chama locus theologicus, lugar teológico, a revelação e a tradição da igreja. O que é a revelação? O que é a tradição? O homem, pelas suas próprias forças, pelo seu próprio intelecto natural, ele pode conhecer muitas verdades, pode conhecer até a existência de Deus. Por exemplo, o filósofo grego Aristóteles era um pagão, ele não tinha graça de Deus, não tinha revelação, porém ele chegou à conclusão da existência de Deus e até estudou várias das características de Deus. Portanto, o homem, pelas suas próprias forças, pode chegar a algumas verdades, mas não a todas. Por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade. É impossível que o homem, pelas suas próprias forças naturais, chegue a essa verdade. De outro lado, o homem nunca pode ter certeza que isso que ele escogitou seja a verdade objetiva. Isso pela falibilidade do seu pensamento. O pensamento humano é falível. Então, Deus, com a sua infinita misericórdia, ele se revelou aos homens. Se revelou em todo o Antigo Testamento, na história do povo hebreu, do povo judeu. Esta revelação chegou à sua plenitude com nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado a plenitude da revelação. E esta revelação se chama pública. Esta revelação pública acabou com a morte do último apóstolo, São João Evangelista, e está contida nas Sagradas Escrituras e na tradição. A tradição não é no sentido normal, corriqueiro da palavra tradição, como quem diz as tradições gaúchas, as tradições cariocas. Não. Tradição com T maiúscula é as verdades reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo, mas não escritas nos evangelhos e nas epístolas, mas transmitidas pela própria igreja. Isto é a tradição. A teologia estuda Deus e tem como fonte a revelação que está contida nas Sagradas Escrituras e na tradição. Deste depositum fidei, depósito da fé, a igreja, a teologia, estuda este depósito da fé, explica este depósito da fé, desenvolve racionalmente, etc. Mas o objeto é Deus, e a fonte é a revelação. Não assim a teologia da libertação. A teologia da libertação, diz Padre Victorino Rodrigues, um grande teólogo espanhol, criticando a teologia da libertação, ele diz: os teólogos da libertação não têm Deus como objeto primário e definitivo, nem mesmo o homem na perspectiva teológica de sua origem, propósito e realização.
mas os movimentos sociopolíticos pela libertação da sociedade. Quer dizer, a teologia da libertação não parte de Deus, parte da sociedade e concretamente dos movimentos de libertação na sociedade. Um teólogo americano, mas ele estava metido na chamada Igreja Popular da Teologia da Libertação na América Central, Philip Berryman, diz: a teologia da libertação nasce da praxis revolucionária. Atenção a esta palavrinha praxis, porque vamos falar dela depois. E está centrada não na igreja, mas na sociedade. Quer dizer, a teologia da libertação não estuda Deus, estuda a sociedade. Hugo Assmann, teólogo da libertação brasileiro, todos estes somos fundadores da teologia da libertação, da primeira geração. O Hugo Assmann diz: o ponto de partida da teologia da libertação é a situação histórica de opressão dos povos do terceiro mundo. Quer dizer, eles partem do estudo das situações que eles chamam de opressão no terceiro mundo. Gustavo Gutiérrez, o peruano, sacerdote peruano, pai da teologia da libertação, diz: a teologia da libertação é uma reflexão que começa a partir da praxis histórica do homem. Toda esta linguagem de praxis histórica, consciência histórica, tudo isto é linguagem marxista. A gente vai entender um pouco mais para frente. Quer dizer, a teologia da libertação parte da praxis histórica, que quer dizer a praxis revolucionária, porque praxis no marxismo é a ação revolucionária. Um jesuíta brasileiro, mentor filosófico de toda essa primeira geração de teólogos da libertação, escreve: a teologia da libertação é a primeira forma de pensamento teológico que procede do profano ao sagrado, da história à revelação, invertendo assim a epistemologia teológica. Dito em palavras mais simples, a teologia da libertação põe de pés para o ar a teologia. Quer dizer, nega a teologia católica da igreja, põe de pés para o ar e não estuda Deus, mas estuda a sociedade. E concretamente a sociedade enquanto tendo processos revolucionários. E não só estudar, isso vamos ver depois, mas a gente tem que se engajar, é a praxis. Então, a teologia da libertação nasce da análise da praxis revolucionária. Ora, como é que eles conseguem fazer todo este jogo de pôr a teologia católica de pés para o ar? Manipulando o conceito de revelação. Como eu disse, a revelação está contida nas Sagradas Escrituras e na tradição da Igreja. E acabou com a morte do último apóstolo, São João Evangelista, em torno do ano 110. Não tem mais revelação pública. Tem as revelações privadas, que não fazem parte do depositum fidei, do depósito da fé. Este é o locus teológicos da teologia. Os teólogos da libertação dizem não. A revelação contínua na história e contínua nos processos revolucionários. Então, eles dizem, por exemplo, aqui tem um congresso de teólogos da libertação nos Estados Unidos, isto. O conceito-chave aqui é o de revelação divina mediada pela experiência humana. Quer dizer, a revelação não é isso que está nas Sagradas Escrituras, a revelação é o que é mediada nas experiências, quer dizer, na história do homem e concretamente nos processos revolucionários. Nesse mesmo congresso de teólogos da libertação, um outro, James Hart, jesuíta, disse:
os movimentos revolucionários são para nós a fonte privilegiada de revelação. Vejam, os movimentos revolucionários são a fonte privilegiada da libertação. Outro teólogo da libertação, este é um dos que faz a teologia da libertação dita dos negros, a teologia da libertação negra, diz: nós afirmamos que não há verdade fora ou além dos eventos históricos concretos. Se não existe uma verdade revelada por Deus, a única verdade, a voz de Deus, é na história. Outro, Hugo Assmann, diz: a palavra de Deus não é um absoluto imutável. A palavra de Deus a ouvimos engajando-nos na transformação histórica da sociedade. Sempre estas palavras, engajamento, transformação histórica, é tudo linguagem marxista. Portanto, os senhores veem que a teologia da libertação põe de pés para o ar a teologia católica, estuda a sociedade, concretamente os processos revolucionários, porque diz: Deus está falando a gente através dos processos revolucionários. É por isso que da realidade social, da realidade histórica, para usar o termo deles, eles tomam um aspecto que é a situação de opressão dos pobres. Gustavo Gutiérrez diz, o que eles chamam de pobres ou oprimidos. O Gustavo Gutiérrez diz: a teologia da libertação é uma tentativa de compreender a fé do interior da praxis concreta, histórica, libertadora e subversiva dos pobres deste mundo, das classes oprimidas, dos grupos étnicos desprezados, das culturas marginalizadas. É o que eles chamam o privilégio hermenêutico dos pobres em luta. Privilégio hermenêutico quer dizer a gente tem que interpretar a revelação desde a situação dos pobres em luta. Atenção, amigos, em luta. Porque o que eles tomam como fonte da teologia da libertação, como locus teológicos, não são os pobres. São os pobres que lutam, que são os revolucionários. Se o pobre, isso foi perguntado a um teólogo da libertação, a Juan Luis II, não, a Juan Sobrino, num congresso na Espanha, disse: bom, o que acontece quando o pobre não luta? Quer dizer, quando é pacato, tranquilo, pacífico. Então não é pobre. Quer dizer, perde o privilégio hermenêutico. Então, estamos falando de pessoas que lutam e estão engajadas nas lutas revolucionárias. Esses são os locus teológicos. James Cone, sempre, a revelação de Deus vem-nos através da situação cultural dos oprimidos. Então, vejam, este é o fala-fala sobre os pobres. Mas, como nós vamos ver mais para frente, numa das últimas lições, os teólogos da libertação não são a favor dos pobres, são a favor da pobreza. Porque um pobre, economicamente pobre, tranquilo, esse não tem privilégio hermenêutico. Um rico que luta revolucionariamente, esse tem privilégio hermenêutico. De outro lado, nós vamos ver que a teologia da libertação traz pobreza. Onde foi implantado um sistema social e econômico, como o quer a teologia da libertação, a consequência foi sempre pobreza. Vejam a Venezuela, vejam Cuba, vejam Nicarágua, etc., etc. Portanto, temos que ter muito cuidado quando a gente ouvir falar dessa história dos pobres, da teologia da libertação. De outro lado,
e isso também vai ser objeto de uma lição futura, vocês vejam que pobre não é o economicamente pobre, é o oprimido em luta. Eu posso ser rico, mas se me sinto oprimido, estou em luta para superar, para me libertar, eu sou um pobre. Então, os negros são pobres, teologia da libertação negra, os índios são pobres, teologia da libertação indígena, os homossexuais são pobres, teologia da libertação gay, etc, etc, etc. Vocês veem, portanto, que, e com isto fecho, concluo, a teologia da libertação põe de pés para o ar a teologia católica, estuda a sociedade e, concretamente, os processos revolucionários. Como é que a teologia da libertação estuda os processos revolucionários? Queridos amigos, esse é o tema da nossa próxima reunião. Aqui, portanto, acabamos com esta terceira lição sobre a teologia da libertação. A todos, boas tardes. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa reação pelo Brasil.